E aí, pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal Vida Teológica e hoje nós estaremos passando pelo último dos aspectos sobre os hebreus no Antigo Testamento. Nós já vimos a relação dos hebreus com a cultura, com a religião e agora nós veremos com a política. Próximo, sobre a organização política no período tribal. Primeiro nós temos uma introdução. Porque no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 5, nós vemos a transição de Israel para a monarquia. E diz assim: Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Estás velho e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como o têm todas as nações. Nesse tópico, nós vamos explorar a organização política de Israel, começando pelo período patriarcal e suas instituições, e em seguida nós abordaremos a transformação para o período monárquico, destacando as mudanças que levaram da estrutura tribal simples para o complexo aparato estatal da monarquia. Ao analisarmos as formas de organização do poder, observamos duas grandes dinâmicas: a distribuição equilibrada do poder, que permite a harmonia, e o excesso de poder, que leva inevitavelmente ao despotismo. Os hebreus, como outros povos do Oriente Próximo, podem ser entendidos dentro dessa tipologia de organizações políticas. Inicialmente, Israel era organizado em tribos baseadas no número dos filhos. Cada tribo se subdividia em famílias e cada organização social e política girava em torno desse arranjo. No início, o governo era conduzido por um conselho de anciãos, chamado de Sinédrio, que tinha suas raízes nos 70 anciãos que ajudavam Moisés. Além disso, havia os juízes, líderes com autoridade para resolver conflitos, sendo Sansão o mais famoso deles, conhecido por sua extraordinária força. A história segue com a unção de Saul, o primeiro rei de Israel, seguido por Davi e Salomão, dando início à monarquia israelita. Transição para a monarquia. Durante o período tribal, os israelitas apresentavam uma organização política bastante simples, característica dos povos nômades e seminômades da Palestina. Após o êxodo do Egito e a conquista da terra de Canaã, essa estrutura inicial, centrada no parentesco e na liderança de juízes ocasionais, começou a se transformar. Esse processo levou, com o tempo, à criação de uma estrutura mais complexa, culminando na instituição da monarquia em Israel. As disputas e problemas cotidianos eram resolvidos dentro do próprio grupo familiar, sem necessidade de família representasse, sem a necessidade de recorrer a uma instância superior. Os chefes da família representavam seus núcleos em qualquer questão. Já os conflitos que envolviam a coletividade eram mediados por anciãos, os juízes, também conhecidos como shofetim. Esses líderes não atuavam de forma contínua ou institucionalizada. Eles eram chamados a agir em momentos específicos de necessidade, tanto para resolver disputas internas, quanto para liderar o povo contra opressores externos, especialmente os cananeus. O termo hebraico Moshiach, usado para esses salvadores, é a raiz da palavra Messias. Com o avanço da conquista dos territórios e a transição para a vida sedentária, houve uma necessidade crescente de uma organização política mais estável. Foi nesse cenário que os juízes se destacaram como líderes carismáticos, convocando os homens de Israel para as batalhas em um tempo em que ainda não existia um exército estruturado. Além disso, eles também intervinham nas questões de posse da terra, com o objetivo de impedir que surgisse entre os israelitas a desigualdade já existente entre os cananeus e os egípcios, onde poucas famílias controlavam grandes propriedades. No processo de sedentarização, as tribos israelitas começaram a se unir para enfrentar inimigos comuns, especialmente as cidades-estado de Canaã. Desse movimento nasceu o modelo de aliança tribal chamado de Anfictyonia.
Esse modelo era uma confederação episódica entre as 12 tribos, inspirada em práticas similares entre os gregos. No caso de Israel, o fator unificador não era apenas a descendência comum de Abraão, mas principalmente o culto exclusivo a Yahweh. A fé e o zelo pelo nome do Senhor eram os verdadeiros motores dessas alianças e campanhas militares. Com o advento da monarquia, surgiram também motivações políticas e estratégicas para os conflitos armados. Como os textos da Torá foram organizados apenas após o exílio babilônico, é difícil precisar com exatidão o tempo em que os juízes atuaram. As narrativas acabam sobrepondo elementos dos períodos tribal e monárquico. Ainda assim, é evidente que a atuação dos juízes esteve profundamente ligada ao crescimento populacional, ao surgimento de centros urbanos e à necessidade de uma nova estrutura de governança. Todos os fatores que contribuíram para o surgimento do Estado em Israel. Durante esse período babilônico, do período monárquico, o antigo modo de vida tribal não desapareceu completamente. Ele continuou a existir em paralelo ao novo modelo urbano que já se consolidava nas cidades como Jerusalém e Samaria. Enquanto parte da população mantinha o estilo de vida comunitário e rural nas cidades, desenvolvia-se uma sociedade voltada à administração estatal e ao comércio, moldada nos padrões das antigas cidades-estado cananeias. Esse processo trouxe uma profunda transformação na estrutura social. A antiga homogeneidade do período tribal deu lugar a uma sociedade hierarquizada, marcada por nítidas distinções de classes. Relações antes baseadas na simetria, como entre os gêneros, tornaram-se assimétricas. O campo continuava sendo o espaço das estruturas familiares tradicionais, enquanto as cidades concentravam a elite e o poder político. Com a monarquia, a função dos antigos anciãos foi incorporada à burocracia estatal e o exército passou a ser profissionalizado e substituindo a convocação popular em tempos de guerra. A organização familiar ainda era central. Começou a sofrer modificações. Um exemplo é a poligamia, que se expandiu a partir do final do período dos juízes e se consolidou entre os monarcas, como relatado no caso de Gideão e continuado por reis posteriores. A divisão do reino em Judá ao sul e Israel ao norte trouxe caminhos distintos de desenvolvimento social. O Reino do Norte avançou mais rapidamente na formação de uma sociedade de classes, enquanto o Sul se caracterizou por uma aristocracia rural e uma elite funcional ligada ao rei. Em ambos os reinos, a diferenciação social se aprofundou, provocando desigualdades de poder, prestígio e riqueza, além de influenciar o modo de vida e a religiosidade das diferentes classes. Embora a riqueza de alguns não derivasse diretamente da pobreza de outros, a expansão das desigualdades estava ligada ao sistema de crédito, que substituiu os antigos princípios de solidariedade da lei mosaica. Os profetas, o profeta Isaías, Miqueias e Amós denunciaram com dureza essas injustiças, revelando um cenário de exploração, concentração fundiária e violação dos direitos dos mais pobres. Essas críticas proféticas mostram como o tecido social de Israel se deteriorava, mesmo dentro de uma sociedade religiosa, revelando o contraste entre os ideais da Torá e a realidade do Estado monárquico. Galera, sobre as transformações sociais e culturais provocadas pelo exílio, nós vemos que as invasões das potências do Oriente Próximo, nos reinos de Judá e Israel, provocaram uma série de exílios e deportações, que intensificaram um processo de degradação iniciado com a centralização do poder. A separação das famílias, que eram agrupadas em assentamentos de exilados sem considerar laços consanguíneos, resultou na ruptura dos laços familiares e na transformação das bases do sistema social. As relações de parentesco passaram a ser definidas por critérios como o local de moradia e as listas de deportados, contribuindo para a miscigenação cultural e religiosa.
A adaptação dos israelitas no exílio foi uma característica importante, permitindo que o povo mantivesse sua coesão social e religiosa. Eles absorveram muitas práticas da sociedade em que estavam inseridos, como a adoção de nomes babilônicos, mas mantiveram suas tradições, como a religiosidade e práticas culturais ancestrais. O pós-exílio trouxe desafios ainda maiores. A miscigenação e o contato com outras culturas enfraqueceram as antigas tradições israelitas. A elite repatriada, que havia se desenvolvido em outras regiões do Império Persa, emergiu como classe dominante e passou a focar no comércio e no sistema bancário. Embora Israel tenha retornado à sua terra, sua soberania política foi limitada, já que permaneciam sob a autoridade do Império Persa. Esse retorno, no entanto, deu origem à necessidade de reestruturar a identidade cultural e religiosa, sendo a Torá um dos principais instrumentos para essa manutenção. Os escritos sagrados tornaram-se fundamentais para preservar a identidade religiosa e a memória dos patriarcas, profetas e eventos históricos. Com o retorno dos exilados, o judaísmo começou a se consolidar como uma religião de pertença voluntária e não mais com base na descendência de Abraão. Os pilares dessa nova identidade religiosa passaram a ser a circuncisão, o sábado e as leis alimentares. Isso estabeleceu uma distinção clara entre o Israel fiel e o Israel infiel, refletindo a transformação social e religiosa pelo povo israelita. O processo de reconstrução da vida nacional afetou principalmente a elite, que foi assimilada à cultura dominante durante o exílio. Essa assimilação teve implicações políticas e econômicas, como a participação ativa no comércio, que exigia compromissos religiosos mais flexíveis, como a negociação em dias de sábado e a realização de casamentos mistos para selar alianças comerciais. É importante notar que nem todos os israelitas foram exilados. Embora as elites das nações invadidas fossem preferencialmente deportadas, um remanescente de israelitas permaneceu em sua terra, preservando aspectos da religiosidade primitiva e contribuindo para a formação do judaísmo veterotestamentário. Essas mudanças no contexto social, cultural e religioso refletiram um período de grande transformação, no qual os israelitas precisaram ajustar suas tradições para sobreviver em uma sociedade que constantemente desafiava suas crenças e práticas. O simbolismo da vida nômade, profundamente enraizado no imaginário coletivo de Israel, perdurou durante as transformações sociais e culturais provocadas pelos exílios e pelas mudanças na estrutura de poder. Essa simbologia foi incorporada não apenas na religião, mas também nas críticas sociais dos profetas, como Amós e Oséias, que viam o estilo de vida nômade como um ideal de pureza espiritual. Eles criticavam o luxo e a corrupção das grandes cidades e incentivavam um retorno ao estilo de vida simples, que lembrava os dias do Êxodo e da tenda de encontro com Deus. O papel dos profetas e essa renovação religiosa que nós estamos vendo. Por exemplo, Amós usou a imagem de casas de marfim e o luxo das grandes cidades para condenar a decadência moral e social de Israel. Oséias, por sua vez, referia-se à vida nômade como uma forma de renovação espiritual, desejando que o povo voltasse a viver sob tendas, como nos tempos antigos. Oséias capítulo 2, versículo 9. Essa metáfora ilustra a saudade de uma vida mais simples, sem as corrupções do luxo urbano. Os profetas eram vistos como portadores da palavra divina e buscavam renovar a moral e a fé de Israel. O movimento profético estava profundamente ligado às tradições clânicas, com conceitos como o Goel, o Redentor, o Resgatador, que representavam uma instituição importante no contexto social e jurídico de Israel, especialmente no âmbito do resgate da propriedade ou da família. Apesar das dificuldades e da degradação sofridas pelos israelitas durante o exílio, a ligação com Yahweh permaneceu viva. As crônicas de Esdras e Neemias são fundamentais nesse contexto, pois descrevem o retorno dos exilados e a renovação de sua aliança com Deus. O povo, em um momento de grande crise, reconheceu seus pecados e renovou publicamente seu compromisso com a lei divina. Eles prometeram observar os mandamentos de Yahweh, incluindo a proibição de casamentos mistos e o respeito ao sábado, em um esforço para restaurar a pureza religiosa.
Esdras 10, 1 a 3, narra o momento em que a população, reunida em torno de Esdras, faz uma confissão pública dos pecados cometidos, como o casamento com mulheres estrangeiras, e se compromete a voltar às leis de Deus. Da mesma forma, em Neemias 10, 28 ao 31, o povo reafirma seu compromisso de seguir as leis de Moisés, com particular ênfase na pureza religiosa e no respeito às leis alimentares e ao sábado. Esses eventos são fundamentais para entender a resiliência do movimento monoteísta javista e a sua centralidade na formação da identidade judaica. Mesmo com as transformações políticas e culturais impostas pelo exílio, a religião se tornou o elo que uniu os israelitas e o retorno ao culto de Yahweh foi visto como essencial para a reconstrução da comunidade e da nação. A conexão entre religião e etnia no pós-exílio foi decisiva para a formação do judaísmo. O monoteísmo javista tornou-se o pilar do ethos judaico, e a identidade religiosa foi diretamente ligada à preservação das práticas e leis que definiam o povo escolhido por Deus. A ameaça de extinção dessa unidade religiosa, como ilustrado pela revolta dos Macabeus, é um exemplo claro de como a violação do templo e a perseguição religiosa afetaram profundamente o povo judeu. A revolta dos Macabeus contra o rei Antíoco Epifanes, que profanou o templo e perseguiu os judeus, representam uma luta pela preservação do monoteísmo e da identidade religiosa. Esse evento simboliza a força do monoteísmo javista, que se manteve vivo, mesmo em tempos de grande adversidade, e a estreita ligação entre religião, cultura e identidade nacional. Após os exílios, a diáspora e as transformações sociais e culturais, o povo de Israel experimentou um esfacelamento de seu tecido social original, mas também testemunhou a sobrevivência e o fortalecimento de suas crenças fundamentais. O monoteísmo javista foi crucial para a manutenção da identidade judaica, e muitos de seus princípios sobreviveram e influenciaram o cristianismo posterior. A reconstrução da vida religiosa e a renovação do compromisso com Yahweh foram elementos-chave na reconstrução da identidade de Israel no período do pós-exílio. E agora um resumo e conclusão dos nossos tópicos. Primeiro, nós vemos a evolução da tribo ao Estado. Israel evoluiu de uma organização tribal simples para uma monarquia complexa, centralizando o poder político e religioso. Então nós vemos que essa evolução do Israel tribal para o Israel real, ou para o Israel monárquico, ele acontece em paralelo com a centralização do poder no âmbito social e no âmbito político. Porque nós vimos que no período pré-estatal, o governo de Israel era mais simétrico entre homens e mulheres, e as classes não eram tão claras. Mas com o desenvolvimento da monarquia, as diferenças das classes foram cada vez mais acentuadas e a hierarquização do poder foi cada vez mais aumentada, evoluindo desse período tribal para o período monárquico, uma centralização maior do poder nas figuras das lideranças. Nós também vimos as transformações sociais ocorridas durante esses períodos. Por quê? A monarquia e o exílio provocaram profundas mudanças sociais, culturais e religiosas, moldando a identidade judaica. Nós vemos que a realidade do povo foi mudada com a monarquia. O governo social e político mudou com o início e com o estabelecimento da monarquia, mas também mudou muito com o exílio. Porque agora com o exílio, o povo de Israel tem que lidar com a religiosidade sem o templo e sem o tabernáculo. Então cada vez vai se desenvolvendo mais a religião do livro, da Torá, da lei, do zelo pela palavra de Deus. E essas mudanças foram produzidas, foram influenciadas por essas transformações sociais ocorridas com Israel.
como o início da monarquia e o período no exílio. E nós também vemos a resiliência religiosa. O movimento javista foi fundamental para a coesão do povo e influenciou religiões posteriores. Nós vemos a influência que o povo judeu teve, que o monoteísmo javista. Por quê? Esse estudo faz a diferença entre o judaísmo e o monoteísmo javista. O monoteísmo javista é a crença num único Deus, sendo Deus Javé, ou Jeová, Yahweh, Yahvé. Depende da forma como você pronuncia o nome de Deus. Mas esse movimento, esse monoteísmo, ele não é a mesma coisa do judaísmo. Porque o judaísmo é uma religião do livro. O judaísmo é uma religião do zelo religioso, focado, centralizado no valor, na centralidade da palavra de Deus revelada na Torá, revelada na lei de Moisés, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o monoteísmo javista não era isso, porque a compilação do Pentateuco, o da Torá, só foi ocorrer no período pós-exílico. Então imagina o povo que estava ainda no período exílico, no pré-exílico, no monárquico, no pré-monárquico, no período dos juízes, no período dos patriarcas. Não existia o judaísmo nesse momento. Existia uma crença monoteísta em Yahweh. Essa era uma religião, essa era uma crença centralizada no templo e no tabernáculo de Deus. Mas isso ainda não era o judaísmo. O judaísmo é um desenvolvimento posterior. Mas essa religião que se tornou o judaísmo, ela foi e é relevante até os dias de hoje, porque através dos escritos do Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a formação de grande parte do texto bíblico, cerca de 2/3 a 3/4 do texto bíblico é o Antigo Testamento, ou cerca de 60 a 75% da Bíblia é formada pelo Antigo Testamento. E nossa sociedade, nossa cultura, nossos costumes, nossas tradições, sejam evangélicas ou católicas, foram influenciadas pela Bíblia em seu Novo Testamento e no seu Antigo Testamento também. E essa é uma herança que nós temos dos judeus, da escritura judaica. Então, quando nós vamos falar de influências do cristianismo para a nossa sociedade, nós geralmente não falamos apenas das contribuições cristãs, mas nós falamos das contribuições judaico-cristãs, porque existe uma influência muito grande do povo judeu e da tradição judaica na Bíblia, que nós cristãos carregamos também, mas nós interpretamos isso como uma contribuição judaica. Então você sempre vai ver, nossa sociedade é uma sociedade judaico-cristã, baseada, permeada por princípios judaico-cristãos. A religião judaica foi muito relevante e ajudou a moldar a nossa sociedade e foi o pilar inicial da religião do cristianismo antes que existissem as escrituras do Novo Testamento, porque elas foram escritas durante década de 40, mas principalmente na década de 50, 60, 70 depois de Cristo, em que elas foram escritas e as igrejas começaram a ler. Mas antes disso, as escrituras a quem eles se referiam eram o Antigo Testamento. E nós não podemos negar essa influência e esse valor para a nossa religião e para a nossa cultura. Esse foi mais um vídeo sobre introdução à Bíblia. Nós abordamos o desenvolvimento da religião e nesse vídeo dos hebreus e a relação deles com a política. Nós passamos pela organização política deles, pela transição para a monarquia, as características da organização política na monarquia, os fatores para a transição monárquica, transformações sociais nesse período, o impacto da centralização religiosa, as transformações sociais e culturais no pós-exílio, o papel dos profetas e agora o resumo que nós vimos. Esse foi o nosso vídeo. Eu agradeço muito pela sua visualização aqui. Espero que você possa estar aprendendo como eu estou aprendendo
com esse curso. E nós nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. Fiquem com Deus.